Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 2 de setembro de 2022 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 60 a 67 do Livro dos Espíritos, seres orgânicos e inorgânicos. Na pergunta 60, Kardec questiona: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? E os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles dizem que a lei é sempre a mesma. O que diferencia os seres é o estado evolutivo de cada ser. Por exemplo, na pedra já existe a união dos elementos, mas a evolução está no seu início. Por isso, ela não apresenta movimentos externos. Nos vegetais, o desenvolvimento é visível. Nos animais e nos seres humanos, o desenvolvimento também é visível com a evolução que já apresentam. Então, aqui nós podemos observar que a lei de Deus é a mesma para todos os seres vivos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. O que diferencia é que nos seres orgânicos já há uma evolução maior e o desenvolvimento é visível. É uma coisa que a gente não pode observar, por exemplo, numa pedra, né? Na água, na terra. Nós não observamos nenhum desenvolvimento, nenhuma procriação, né? De como a gente vê nos seres orgânicos, animais e os seres humanos, né? Porque as plantas, nós até podemos fazer enxertos, podemos tirar mudas, né, das plantas, mas as plantas, elas não procriam. Quer dizer, a evolução aí ainda desses seres orgânicos ainda está um pouco abaixo dos animais e dos seres humanos. Na pergunta 61, Kardec questiona: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? E os espíritos respondem: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. E aí a gente vai entender o que eles estão querendo dizer com isso. Os corpos orgânicos, que são os seres humanos, animais, vegetais, e os inorgânicos, por exemplo, pedra, água, terra, eles têm a mesma matéria. Porém, nos corpos orgânicos, a matéria está animalizada. E nos corpos inorgânicos, o princípio vital ainda está embrionário. Então, nós vamos concluir aqui que diversos estágios dos seres orgânicos e inorgânicos contribuem para a escalada, para a evolução. E o concurso do tempo vai fazer aflorar o princípio vital. Então, nós podemos aqui concluir que nos corpos inorgânicos, como pedra, água, terra, o princípio vital ele ainda está adormecido, podemos dizer assim, apesar da matéria estar ali organizada, né? Mas nos corpos orgânicos, como os vegetais, animais e seres humanos, a matéria, esse princípio vital, ele já está se manifestando. E de acordo com a evolução, né, seja dos vegetais para os animais, dos animais para os seres humanos, com o passar do tempo, então, esse princípio vital, ele vai aflorando cada vez mais.
Na pergunta 62, Kardec questiona: qual a causa da animalização da matéria? E os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. E aí, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, naquele livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles concluem que a animalização da matéria é a união da matéria com o princípio vital. O princípio vital é o princípio da vida. A sua presença na matéria permite que a vida se torne visível. As espécies vão se reproduzindo sucessivamente até chegar ao ser humano, que está no topo da criação. Então, como nós vimos na pergunta e na resposta anterior, na 61, nos seres inorgânicos esse princípio vital ainda está embrionário. E conforme as espécies vão evoluindo até chegar ao ser humano, esse princípio vital ele vai cada vez mais mostrando, né, a sua presença, né, e a vida vai se desenvolvendo e se tornando cada vez mais visível. E como nós podemos também aqui, nesses comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, concluir, os seres humanos eles estão no topo dessa criação. Então aí é possível observar o princípio vital na sua plenitude, né? Na pergunta 63, Kardec questiona: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? E os espíritos respondem: o princípio vital é efeito quando resulta em vida, agindo sobre a matéria. O princípio vital é causa, quando imprime força e movimento aos seres orgânicos que o absorvem por automatismo. Sem o princípio vital, os seres orgânicos morrem. Na Gênese, Kardec nos diz: combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Então, aqui nós podemos concluir que esse princípio vital, quando ele combina, né, os elementos, ele propicia que esses elementos formem não um corpo inorgânico, mas uma constituição molecular com propriedades especiais que vai propiciar uma molécula de matéria orgânica. Então, o princípio vital, conforme ele sai do estado embrionário nos seres inorgânicos e vai propiciando a matéria organizada, ele possibilita que os seres orgânicos evoluam até chegarmos aos seres humanos. Na pergunta 64, Kardec questiona: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? E aí os espíritos respondem: o princípio vital é um dos elementos necessários à constituição do universo. Tem sua origem na matéria universal modificada. Para nós, o princípio vital é um elemento como o oxigênio,
Isso quer dizer que não podemos viver sem ele. O fluido universal, que é a origem de toda a matéria que conhecemos e também da que não conhecemos, é o ponto de partida do princípio vital. A diretriz de tudo é um princípio espiritual que parte da inteligência suprema de Deus. Então, aqui os espíritos estão nos esclarecendo a respeito do início, do princípio vital, que ele, na verdade, tem a sua origem no fluido universal. E que esse fluido universal, ele, na verdade, ele faz parte de um princípio espiritual que parte da inteligência suprema de Deus. Então, tudo vem de Deus, Deus é que nos propicia tudo que nós temos no universo. Na pergunta 65, Kardec questiona: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Os espíritos respondem: o princípio vital tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles dizem que o fluido vital é uma espécie de motor que impulsiona o perispírito a fim de que ele possa modelar e organizar biologicamente os seres orgânicos em suas diversas apresentações no campo da carne. A extinção desse fluido nos seres orgânicos provoca a morte dos seres. Ele sai da natureza para animar os seres e volta à natureza quando ocorre a extinção destes seres. Então, o princípio vital, ele tem por fonte esse fluido universal. E como nós vimos na pergunta anterior e na resposta, nós vimos que tudo faz parte da criação divina, que é esse princípio espiritual que gera isso tudo. E aí eles comentam também que esse fluido universal, que é também chamado de fluido elétrico animalizado, ele é um intermediário entre o espírito e a matéria. Quer dizer, que ele, na verdade, ele é que impulsiona o perispírito a fim de que ele possa modelar e organizar os corpos. Então, por exemplo, os seres humanos, esse fluido vital é que vai impulsionar o perispírito, o nosso perispírito, para que ele possa modelar o nosso corpo físico de acordo com as várias encarnações que nós temos para fazer os nossos aprendizados, E esse fluido é que possibilita, que o perispírito tenha a energia, para poder organizar essa conexão, entre o corpo e o espírito. Então, ele está na natureza, o fluido vital, o fluido elétrico, animalizado. Ele faz parte da criação divina e ele, da mesma forma que ele impulsiona o perispírito, ele dá essa energia, quando o corpo físico acaba, cessa a vida, esse fluido retorna à natureza. Na pergunta 66, Kardec questiona: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? E os espíritos respondem: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento
ela o recebe, não o dá. Esse princípio está em toda parte, como nos dizem Ana Maria Spranger e Djalma Santos. Ele é o oxigênio, o hidrogênio, o sangue, o magnetismo, a eletricidade, enfim, uma série de energias ligadas ao corpo físico dos seres orgânicos e pode ser transmitido de uma pessoa para outra através de transfusões de sangue, respiração boca a boca, passes magnéticos, água fluidificada e outras formas de transmissão de energias para reabilitação de vegetais, animais e seres humanos. Então, aqui os espíritos estão nos esclarecendo que, de acordo com as espécies, esse princípio vital ele é modificado. E ele é que dá movimento aos seres orgânicos. Né? Sem ele, os seres orgânicos não teriam, né, esse desenvolvimento, esse movimento da matéria, a evolução, enfim. E ele também diz que o princípio vital ele está presente nos gases, no oxigênio, no hidrogênio, no magnetismo, uma série de elementos, né? Porque nós sabemos que ele nos seres inorgânicos, né? Como as pedras, a água, a terra, ele está ainda embrionário, mas nos seres orgânicos ele organiza, né, esses elementos e propicia que os seres orgânicos evoluam e se manifestem da forma que são, cada um na sua espécie. E eles ainda nos esclarecem que esse princípio vital ele pode ser transmitido através de, por exemplo, água fluidificada. Né? Então, quando nós vamos à casa espírita, os benfeitores espirituais, através das nossas orações, né, principalmente dos médiuns que fazem aquela oração para a fluidificação das águas, então, nós, quando vamos tomar a água fluidificada, vamos receber ali um princípio vital que vai nos beneficiar, que vai nos trazer saúde, né? E como ele também pode ser transmitido através de uma transfusão de sangue. Então, vocês vejam, às vezes, um paciente está muito mal e recebendo uma transfusão de sangue, ele vai ali receber um princípio vital que vai ajudá-lo, né, a melhorar a sua saúde. Na pergunta 67, o Kardec questiona: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E os espíritos respondem: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. E Djalma Santos e Ana Maria Spranger nos esclarecem que, uma vez ligado à matéria, o princípio vital se desenvolve gradualmente, dando ao ser orgânico cada vez mais possibilidade de locomoção e vitalidade, provocando no ser o que chamamos de complexidade, através da multiplicação das células pela divisão. Então, aqui nós estamos recebendo esse esclarecimento, né, a respeito do princípio vital, que ele precisa estar unido à matéria para que o ser orgânico evolua, para que ele cresça, para que ele possa se locomover, ter vitalidade, né? Então, nós observamos isso nos seres humanos, né? Conforme o princípio vital vai ali cada vez mais se unindo à matéria, o ser humano vai evoluindo como criança, vai
crescendo, vai aprendendo a falar, vai ganhando a sua autonomia até chegar à idade adulta. Então, aqui ele está dizendo que essa multiplicação das células, que são que é possível, né, através dessa união do princípio vital com a matéria, ela vai crescendo, né, num processo que eles dizem aqui dessa complexidade, né, que existe dessa união do princípio vital com a matéria, que possibilita a vida dos seres orgânicos. Há poucos dias eu falava sobre o Espiritismo e Joana de Anjos me disse: repita, meu filho, o Espiritismo é para você o oxigênio da sua alma. Achei a frase muito bonita e passei a encarar que sem o Espiritismo eu não seria o mesmo. Sem oxigênio, o meu corpo não viveria. Então o Evangelho do Lar é a porta que abrimos para Jesus vir à nossa casa. Dir-se-á, mas ninguém vai fazer. Ótimo. Faça o Evangelho do Lar de uma pessoa só. Eu tenho um amigo muito querido que me está ouvindo agora no Rio de Janeiro. A família toda se opunha. A esposa, os filhos já em uma idade irregular, ele não impôs. Ele sentava no quarto, sozinho, e fazia o estudo do Evangelho do Lar. Um dia a esposa disse: eu quero ver o que você fica sentado fazendo. Lá, lê alto para eu ouvir. E leu. E a filha perguntou: mamãe, agora você fica com o papai fazendo o quê? Ela disse: vem ver. Hoje, todos fazem o Evangelho do Lar, como o momento em que Jesus vai visitar a família. Imagine Jesus visitar a família. Não demore muito, não torne uma coisa incômoda, monótona, desagradável. Dê um toque de beleza. Converse com seu filho. E se não tiver ninguém, a meio tom, converse com Jesus. Os espíritos que sempre nos cercam estarão ao seu lado e ouvirão e manterão o seu lar dentro do critério de uma instituição cristã. Muito obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.